Começou mais um episódio do nosso MDN Cast, o podcast do Clube Mulher de Negócios, aqui onde a gente desenvolve mulheres ambiciosas e acelera negócios valiosos de Florianópolis para o mundo todo. E hoje eu vou contar para vocês a história de uma mulher de negócios que ela é terapeuta, psicóloga e ela saiu desse lugar de psicóloga, apenas psicóloga, para se tornar uma empresária, treinamento de comportamento para empresas, e eu vou contar para vocês nos detalhes. Mas antes de eu começar essa entrevista, começar esse episódio que vai ser muito especial para você, mulher de negócios, eu quero te contar um pouquinho sobre os nossos apoiadores, os patrocinadores que fazem esse projeto acontecer, que é o Estúdio Bananecos, aqui em Florianópolis, aqui na Trindade, que leva essa mensagem de empreendedorismo feminino para o mundo todo, com a maior qualidade de audiovisual que você recebe essa mensagem, e você também tem um presente aqui com eles, tá? Então, para você que é uma mulher de negócios, seguidora ou aliada, você tem um cupom de 10% de desconto na sua primeira locação, seja para fazer podcast, que é esse conteúdo formador de opinião, ou então para você gravar seus conteúdos, seus cursos, fazer um fake cast de repente. Aqui no Bananecos a gente tem várias soluções para te atender da melhor forma possível e você poder levar sua mensagem para milhares de pessoas também, tá certo? Mas hoje eu quero apresentar para vocês uma aliada do Clube Mulher de Negócios, que ela se conectou com a gente em dezembro do ano passado e agora em 2026 ela está iniciando essa jornada, uma nova empreitada empreendedora dela, que depois de tantos anos empreendendo já como psicóloga, com seu próprio consultório. Agora ela está lançando sua nova empresa, que é a Nexo Vital, e eu vou contar tudo para vocês dessa empresa que vai revolucionar o mercado, porque vai levar mais saúde e qualidade de vida para colaboradores de grandes empresas aqui da região e do Brasil todo. Mas antes de eu começar, deixa eu apresentá-la para vocês conhecerem mais sobre a Rubia Kissner. A Rubia Kissner, ela é a nossa psicóloga cognitivo-comportamental, fundadora da Nexo Vital, psicóloga, especialista em desenvolvimento humano e treinamento para empresas, focada em saúde mental, produtividade para colaboradores. Ela atua com foco em saúde emocional, ajudando pessoas a viverem uma vida menos ansiosa e mais prazerosa, tanto no ambiente clínico quanto no corporativo. E agora ela vive um momento importante de expansão, através de palestras e treinamentos, e especialmente impulsionando pelas demandas da NR1. Rúbia, seja muito bem-vinda ao MDN Cast. Muito obrigada, Paola. É uma alegria ter você aqui com a gente. E antes da gente começar, eu quero que você explique para as mulheres de negócios sobre a sua especialização, sua especialidade, que é cognitivo-comportamental. Mas você tem muitas formações. Então já conta para a gente aí um pouquinho dessa lista aí grande de formações que você traz consigo para também transformar tanto seu paciente quanto os colaboradores para quem você palestra. Sim, ao longo da vida eu fiz algumas formações mesmo, né? E enquanto elas estavam acontecendo, nem eu entendia o porquê estavam acontecendo nessa ordem. Eu sou formada em administração, tive uma experiência administrativa, não me identifiquei e achava que nunca retornaria às empresas, nunca mais retornaria às organizações. Nesse meio de caminho, eu fiz um curso técnico de Ayurveda, que é a medicina antiga indiana, e ali, para mim, foi um divisor de águas, né? Porque ali foi um curso muito profundo em que me tocou demais enquanto pessoa, e foi ali também que eu soube que a minha missão era trabalhar com pessoas. E saúde, principalmente saúde, né? Mesmo com a formação de Ayurveda estando apta para atender, não era isso ainda. E aí eu fui para a psicologia. E aí sim, aí eu me encontrei dentro da psicologia. Então eu fiz a formação, né, o bacharel em psicologia, e dentro da área da psicologia eu fui transitando e fazendo vários outros cursos também, né? Porque o meu objetivo desde então era a clínica e palestras. Mas eu não sabia como isso seria ao longo da minha trajetória profissional. Então, eu fui me especializando, né? Eu estudei 8 anos a psicanálise. Quando eu comecei a atuar como psicóloga clínica, eu trabalhava com a psicanálise e eram, assim, estudos muito intensos, né? Porque é uma teoria muito densa, só que chegou um momento em que não estava mais funcionando, né? E aí eu fiquei até meio perdida, assim, sabe? Quando dá uma pane, assim, a gente não sabe mais muito bem como fazer. Eu fiquei até meio assim numa crise existencial, digamos assim. E aí depois eu retomei os estudos com a neurociência e fui para a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu atuo hoje desde 2022, e foi mais um divisor de águas na minha vida profissional, porque assim, é isso.
É isso, funciona muito bem, é uma abordagem diretiva. Hoje, as pessoas estão aceleradas, as pessoas querem um resultado, né? E a terapia cognitivo-comportal é considerada padrão ouro, né? Por vários psiquiatras, tem muitos estudos comprovando isso que eu estou falando para vocês. E realmente, assim, me fornece muitas ferramentas, muita estrutura para fazer tanto as sessões de terapia quanto o trabalho em organizações, né, nas empresas. E aí, quando eu fui estudar terapia cognitivo-comportamental, eu já fui com essas intenções de atuar na clínica com esta abordagem e também levar para as organizações. Perfeito. É incrível entender essa visão, porque dentro da psicologia a gente tem várias linhas e cada Sim. linha tem uma função, uma origem, uma finalidade, e você trazendo essa vivência, ela consegue reforçar ali o que funcionou para você, para o seu paciente, porque justamente as pessoas estão orientadas a resultados. E Uhum, ali cada linha são caminhos diferentes que uhum, levam para o mesmo lugar. Então, uhum. uma linha mais densa, que pode levar mais tempo para dar um resultado, comparado com uma linha que é muito mais prática e funcional e que dá resultado mais rápido, Uhum. é exatamente isso que o seu paciente busca, né? Sim. Então, é muito interessante conhecer esse olhar a partir de uma especialista. Mas Uhum, nessa nova área de atuação, né? Você já tem consultório, atua há muitos anos, ajudando pessoas com transtornos de ansiedade, com vários transtornos uhum. emocionais e psicológicos, tendo muitos resultados, mas agora você está num novo momento da sua carreira, que é expandindo o seu negócio, levando saúde mental para empresas, para colaboradores, através da NR1. Conta pra gente como é que surgiu essa necessidade de expansão. Bom, como eu falei, em 2022 foi quando eu me especializei em terapia cognitivo-comportamental. Eu já tinha a intenção de trabalhar com organizações, né? Na verdade, o meu início com palestras foi em 2020. Mas como eu não sabia como é que isso ia se dar. Em 2022, eu já comecei a entender que as organizações precisavam porque tem pessoas. E os números de afastamento por conta de doenças emocionais estão cada vez mais altos, né? Então, eu fui me especializar nisso. A minha empresa, ela teve início em 2025 e a Nexo Vital, então, surgiu para atender as demandas das empresas, porque os estudos e os índices, os números nos mostram o quanto as pessoas estão precisando de informações para conseguir prevenir a sua saúde, né? A doença mental. Total. A gente vive hoje numa epidemia de burnout. Sim. E todo mundo perde. O PIB brasileiro perde, o empresário perde muito e o funcionário perde demais, porque ele está perdendo saúde mental, está tendo uma instabilidade ali profissional também. Então, essas palestras que você faz não são só palestras, né? Eles são treinamentos Uhum. voltados para a saúde mental, para resgatar a qualidade de vida do colaborador e também a produtividade, que é muito interessante para o empresário. Como que você tem visto nesse primeiro ano, né, da Nexo Vital, esse resultado acontecendo dentro das empresas através desses treinamentos? Olha, é muito legal quando eu vou em alguma empresa e faço uma palestra psicoeducativa, informativa, né, em prevenção, promoção em saúde mental, em que as pessoas elas vão se identificando com aquilo que eu estou trazendo e no final elas vêm ou para mim ou para o RH da empresa e buscam por mais informações. Tem um caso específico que eu achei muito legal, aconteceu ano passado no Novembro Azul, em que eu fiz uma palestra numa empresa sobre o Novembro Azul, que é direcionado à saúde do homem, né? E eles me pediram para falar sobre o câncer de próstata. E entre o público masculino, isso pode virar uma zoeira, né? Eles Um ficam. tabu. É um tabu, eles ficam zoando entre eles e tal. E eu preparei aquele conteúdo muito sério. E eu botei uma imagem de como é feito o exame de próstata. E o meu ainda, eu lembro que eu mostrei os slides pro meu marido, ele disse: "Tu vai mostrar isso na empresa?" Eu disse: "Eu vou. É assim que se faz, eles precisam saber como é que é, isso precisa ser desmistificado, porque eles precisam aprender e saber que tem que cuidar da saúde, né?" E foi um sucesso. Foi um sucesso. Os homens, eles teve as
as brincadeiras saudáveis, né? Mas eles escutaram, eles prestaram atenção e ao final da palestra, uns dias depois, o RH me deu um feedback de que alguns colaboradores foram procurar o RH para entender melhor onde eles poderiam fazer o exame, porque já tinha tido casos na família, que já estava chegando a hora de fazer o exame. Então, quando acontece essa conscientização de que as pessoas se identificam e buscam por cuidar melhor da sua saúde, é muito gratificante. Eu penso que é isso. Missão O cumprida. trabalho está feito, exatamente. Perfeito. Uhum. E me conta, o que você acha que está causando tanto essa epidemia de burnout no Brasil cada vez mais? Está sendo normalizado a exaustão, né? Parece assim que o mundo coloca um peso em cima de nós, homens, mulheres, até mesmo os adolescentes, que já têm que pensar muito cedo em qual faculdade vão fazer, em qual profissão vão ter para o resto da vida, né? Então, assim, é um peso muito grande emocional e uma cobrança também de produtividade, de perfeccionismo, que não existe, né? Porque hoje as mídias expõem muitas informações, nós temos informações instantâneas de perfeccionismo e que isso não é real. Então, e a cultura da exaustão, né? Que foi normalizado e precisa estar produzindo o tempo inteiro, a cabeça não para nunca, né? Não dorme mais direito, não come mais direito, não faz uma atividade física e principalmente não tem um momento de descanso, de qualidade, né? Então, isso tudo acaba, sim, afetando o indivíduo, né? E o burnout, em específico, ele é uma exaustão causada na relação do homem com o trabalho. E, geralmente, as pessoas que têm burnout são as pessoas muito comprometidas, né? Os melhores funcionários são os que dão burnout. Exatamente. Os melhores funcionários são os que têm burnout. Porque eles são muito comprometidos com a empresa, são muito comprometidos com números, com a equipe. Muitas vezes a equipe tem muita rotatividade, pessoas faltam, não conseguem atingir as metas são sempre quase que inalcançáveis, e quando alcançam no próximo mês já é maior ainda, né? Então, essas pessoas, eles vivem numa constante estresse, o sistema nervoso fica em constante alerta. E aí faz o burnout, faz essa exaustão por conta dessa relação que passa a ser doentia com o trabalho. E é por isso que a gente está vivendo hoje esse número absurdo de afastamentos do trabalho, Sim. que às vezes as pessoas, o colaborador não quer ser afastado, mas ele não tem outra opção. Ele está realmente num nível desequilibrado muito grande, e é uma questão de saúde pública, saúde mental. Sim. E isso acaba impactando no resultado da empresa, porque com colaboradores afastados é financeiro impactado do empresário, da empresa, gera uma instabilidade interna, desde a cultura até a questão de relacionamento e também a questão de financeira, de produtividade e tudo mais. Então, até por isso nasceu a NR1. Explica pra gente o que é a NR1. A NR1 é uma normativa que ela foi criada em 1970, 70 e alguma coisa, né? Então, ela já existe, ela não é novidade. Só que quando ela foi criada, ela foi feita para que as empresas garantissem a segurança física do trabalhador. Mas, com esse número absurdo de afastamento por conta de saúde mental, né, ela foi atualizada em 2024. Então, a partir do dia 27 de agosto de 2024, entrou em vigor uma atualização da NR1 em que a fiscalização começa esse ano, né? Está valendo desde 2024. Mas a fiscalização começa dia 26 de maio de 2026, e isso implica nas empresas, além de disponibilizar um ambiente seguro fisicamente, também um ambiente seguro psicossocial para o trabalhador. Então, a empresa agora ela está sendo obrigada a cuidar também do ambiente para que as pessoas se sintam seguras, né, para ir trabalhar, para que o clima organizacional seja um clima mais agradável, um bom clima organizacional, e dessa forma as pessoas também conseguem ser mais produtivas e colaborativas e tudo mais. Perfeito. É muito importante esse conteúdo que você leva para dentro das empresas, porque esses colaboradores que estão tendo burnout, muitas vezes eles estão tendo esse burnout não apenas pelo excesso, mas também por falta
de ferramentas e conhecimentos básicos sobre saúde mental, sobre a questão do descanso e outras coisas, né? Você faz palestra para além da saúde mental, com esse foco principal, mas como você trouxe a questão do Novembro Azul, entre outras Sim, coisas. sim, sim, o mundo está mudando, né? Já faz um bom tempo que as coisas estão mudando, né? A forma de trabalho das organizações estão mudando. Então, precisa ir se atualizando também as empresas, né? Total. E qual que é a transformação que você vê? Porque você atende empresas de vários níveis. Então, são empresas de tecnologia, a gente tem um tipo de cultura, um tipo de colaborador. Empresas mais chão de fábrica tem outro tipo de colaborador que eu acredito que é aquele que precisa mais ainda desse conhecimento de saúde mental, que por muitas vezes foi elitizado, né? Terapia é coisa de rico, Ah, sim. é coisa de elite. Então, essas pessoas, elas estão ali correndo risco de sofrer um afastamento sem ter essa necessidade, sem ter uma vontade, né? Por falta de conhecimento. Quais são as diferenças que você vê desses públicos que você atende dentro das empresas? Bom, é o nível de conhecimento, muitas vezes, né? Uma pessoa que ela tem um nível de conhecimento, que ela estuda, que ela se interessa pela temática e também se interessa pelo autocuidado, absorve muito melhor as informações do que uma pessoa que não tem esse nível de conhecimento e nem é por culpa dela. É por conta da própria cultura. Porque, querendo ou não, a saúde mental ainda tem um tabu muito grande em cima disso, né? Para muitas pessoas ainda é frescura cuidar da saúde mental, né? Enfim. E aí, quando aparecem essas informações, elas até se identificam com muitas coisas, mas com muita resistência, sabe? Então, isso é algo assim, um maior diferencial, eu diria. Que é o nível de conhecimento. Mas assim, ó, muitas vezes também eu vou em alguma comunidade pequena fazer um trabalho, né? De palestra, em alguma comunidade pequena, e sempre tem alguns que são mais antenados. E aqueles que não estão muito aí. Então, a diferença, né, entre esses públicos é basicamente A cultura. a cultura. Exatamente. Perfeito. Quem tem menos cultura é quem mais precisa desse conhecimento, né? Sim, porque não busca ajuda. É uma tendência de não buscar ajuda, né? Então, quem entende, geralmente é mais aberto também a receber. Perfeito. E falando um pouco agora do consultório, né? Dos pacientes que você atende dentro do seu consultório. Você também tem essa resistência de procurar ajuda, né? Então, muitas vezes as pessoas te procuram quando já estão com alguma coisa ali, tipo um burnout, né? Então, não foi antes, enquanto estava com já a ansiedade. Como que você enxerga essa demora por procura de ajuda dentro do consultório? Eu diria que é o mesmo padrão, tá? É um padrão cultural, né? Porque às vezes eu brinco, né, que psicólogo é meio como bombeiro, porque as pessoas vêm quando já tá assim, pegando fogo. E aí, primeiro a gente tem que apagar o fogo, ver como é que tá a situação, para daí começar a intervir, para daí começar o trabalho terapêutico mesmo, né, psicoterapêutico mesmo. Que é um tratamento, né? Não é do dia pra noite. E no consultório também, as pessoas vêm porque elas querem. Né? A pessoa identificou, eu preciso de ajuda. E aí começa a busca, né? E aí elas chegam lá porque elas querem estar lá. Então é um trabalho muito diferente do que é feito nas empresas, porque nas empresas a empresa me contrata para falar com os colaboradores. Muitas vezes eles se conectam, entendem a mensagem e realmente estão abertos a essa mudança de vida para ter mais qualidade no dia a dia, né? E o que é diferente do consultório, porque o consultório a pessoa vem porque ela quer, ela entende a necessidade de vir e ela, na maioria das vezes, está disposta a fazer um tratamento ou pelo menos melhorar a angústia que está sentindo naquele momento. É um nível de comprometimento, né? Sim. Nas palestras você está ali elevando o nível de consciência desses colaboradores e no consultório você já está realmente fazendo um tratamento que é algo muito mais profundo, né? Então não dá para comparar uma palestra com um tratamento. Mas o legal, né? Eu acho que muito importante da palestra é você poder levar isso para mais pessoas. Sim. E pessoas que estão precisando e que não têm acesso a esse conteúdo. Sim. Mas, Rúbia, conta pra gente, você que é especialista, quais são os sintomas que uma pessoa ela tá apresentando e que mostram que ela precisa buscar um psicólogo ir até o consultório e fazer uma terapia? Tem alguns sintomas,
mas eu diria que um dos principais sintomas é quando ela deixa de fazer o que gosta. Sabe? Quando a pessoa deixa de fazer o que gosta de fazer porque simplesmente não quer, é um sinal de alerta, né? E claro que na ansiedade, os pensamentos acelerados, esquecimento, falta de memória, é, pensamentos catastróficos. Geralmente, quando a pessoa ela tá nesses pensamentos acelerados e catastróficos, é quando ela decide não fazer mais as coisas que gostava. Então, são sinais de alerta. Cansaço constante, né? Essa exaustão. Porque assim, ó, nem todo mundo que é ansioso vai para um burnout. Porque, como eu falei, o burnout, ele é a relação com o trabalho. Mas a vida também tá exaustiva, né? A própria vida está exaustiva. Então, a ansiedade, ela começa devagar. E o nosso corpo, ele é muito forte, muito resiliente. Então, o corpo, ele está lutando o tempo inteiro para ficar bem. E por isso que, muitas vezes, as pessoas negligenciam tanto. Porque vai tentando, né? Vai aguentando. Um dia ficou mal, mas daí depois passou. Aí vai lá e distrai indo no shopping, comprando alguma coisa, sei lá, saindo com as amigas e vai se Fuga. distraindo, exatamente, vai se distraindo. Rede social, né? Muitas pessoas acabam emergindo, ficando muito mais nas redes sociais, achando que isso tá ok, quando na verdade tá cada vez agravando mais o problema, né? E aí, Paola, já complementando, o início de tratamento sempre é feito um ajuste de comportamentos. Como a abordagem que eu trabalho no consultório é cognitivo e comportamental, então, primeiro eu entendo o que precisa antes, né? E a gente faz o que precisa antes. É uma reestruturação comportamental, uma reestruturação de pensamentos ou de comportamentos. Porque aí a gente faz ajuste de rotina. Porque geralmente uma pessoa ansiosa não está dormindo bem, ou uma pessoa deprimida, ou uma pessoa com burnout, não está dormindo bem. Às vezes dorme muito tarde, acorda muito tarde, ou dorme muito pouco, né? Começa a desregular tudo. Aquilo que é natural do corpo começa a desregular tudo. Então, na terapia, a gente vai fazendo esses ajustes, né? E a pessoa vai voltando a ser humano, eu diria até, porque se fica muito para fora, se fica muito pensando no que precisa fazer ou no que quer fazer, né? A pessoa acaba até perdendo um pouco da própria essência. E a gente vai recuperando isso dela. Total. Isso que você trouxe, voltar a ser humano, eu sinto que o nosso estilo de vida tem desumanizado muito a gente. O excesso de trabalho, a cobrança de performance o tempo todo, faz com que a gente entre nesse mecanismo de rotinas e comportamentos que são desumanos. Então, cada vez menos as pessoas têm visto a luz do sol, cada vez menos as pessoas estão se relacionando, cada vez menos as pessoas estão sendo vulneráveis, o que naturalmente vai levar elas para um quadro de desequilíbrio grave, que quando elas vão buscar ajuda realmente elas já estão muito sensíveis, mas que bom que existem profissionais como você que podem ajudá-las com técnicas, coisas muito práticas, né? Já indo direto no comportamento, Sim. porque realmente é na rotina, no comportamento que a gente vai mudar o resultado que a gente tem. Não só no planejamento, não só no autoconhecimento, não só nessa análise, né? Eu fiz já 8 anos de terapias, tanto psicanálise quanto comportamental, e eu senti uma baita diferença. Eu acho que as duas foram importantes em momentos diferentes, mas eu gosto muito disso que vai direto na causa e já consegue mudar rápido, né? Mas, Rúbia, conta pra gente quais são os sintomas de uma empresa que tá adoecendo ali silenciosamente e ninguém tá vendo. Na verdade, talvez as pessoas até veem, mas também vão negligenciando. Depende muito do olhar do gestor, né? Do letramento do gestor. Mas uma empresa que ela está adoecendo ou está doente, ela tem uma baixa produtividade, ela tem alta rotatividade de colaboradores, né? Ela tem um excesso de processos trabalhistas. Então, assim, são sintomas muito fortes e que precisa de uma sensibilidade dos gestores, precisa dessa abertura também, para que não deixe chegar num estágio muito grande, muito maior, né? Essa negligência, ela acaba cobrando preço alto para as empresas, né? Porque se você tá tendo ali uma alta taxa de afastamento, processos trabalhistas, que a gente sabe que são problemáticos, Sim. e colaboradores doentes, não tem como uma empresa ser saudável com colaboradores doentes. Exatamente.
E conta pra gente na prática, para o empresário, né? Aqui mulheres de negócio estão acompanhando a gente. Na prática, como que a NR1 vai ajudar o negócio deles a se tornar mais saudável e mais produtivo e até mais lucrativo? A NR1 ela vem como uma proposta de conscientização de todos. Não é só do colaborador que está lá na fábrica. É das lideranças, das governanças, todos vão precisar ter esse olhar e esse letramento de entendimento da importância da saúde e de todos, né? Porque, querendo ou não, vem de cima para baixo. E de que adianta você contratar palestrantes, você contratar outros profissionais para fazer trabalhos com os colaboradores, se os gestores, os líderes, os gerentes não participam, não entendam, né? E continuam num comportamento antiquado. Então, a NR1, ela vem por meio dessa conscientização, dessa melhora do ambiente para todos. E claro que essa melhora vai acontecer se estiverem dispostos. Perfeito. Eu acho isso muito importante e necessário, por isso que se tornou uma obrigatoriedade, Sim. não é? Bom, quais são as consequências de uma empresa que não cumprir essa regra? As consequências é que a empresa pode ser multada, né? E aí o que acontece? Mexe no bolso, mexe no dinheiro, mexe no faturamento. E já foi feito dessa forma justamente para que as empresas façam, para que as empresas cumpram essa normativa, né? Hoje você não vai numa empresa que os funcionários estão sem os EPIs. Então, agora estão sendo criados EPIs também para as questões psicossociais, né? Perfeito. Porque senão leva multa. Eu acho que é mais caro ainda você ter uma empresa doente, Uhum, porque vai fragilizando ali, né? uhum, E uma empresa é um ecossistema vivo, então precisa olhar para isso. uhum. E como é que você consegue adaptar essa sua abordagem cognitivo-comportamental para esses treinamentos presenciais dentro das empresas? Como eu falei, a terapia cognitivo-comportamental, ela disponibiliza de muitos recursos, muitas ferramentas práticas, né? E eu gosto muito de trabalhar com ajustes, com pequenos ajustes diários que geram um grande impacto na vida da pessoa. Então, cada vez que eu faço uma palestra, né? Por exemplo, uma palestra de gerenciamento de estresse. A pessoa pode começar desde o momento em que está recebendo informação na palestra a colocar em prática aquilo que está sendo ensinado. A diferença maior é que no consultório é no 1 a 1. No consultório eu vou no ritmo da pessoa, né? E é muito mais profundo também. Na empresa é mais dinâmico e objetivo, né? E aí eu consigo passar. Às vezes eu brinco assim que numa palestra eu passo informações de 4, 5, 6 sessões de terapia, por exemplo. Né? E disponibilizo ferramentas também, e aí fica a critério das pessoas também entenderem o que elas precisam e, principalmente, fazerem. Perfeito. E quais são os benefícios que você observa nesses treinamentos que você dá para a empresa, né? Então, aumento de produtividade. Um funcionário saudável, a gente sabe que produz muito mais. Né? E eu não diria nem muito mais para atingir as metas inalcançáveis, eu diria muito mais produz o que precisa, né? E assim, precisa dessa saúde, precisa de bem-estar, precisa estar alinhado mente, corpo, pensamentos, né? E a empresa auxiliando esse colaborador com informações e com treinamentos, também, claro que cabe ao colaborador fazer a parte dele, né? Nem tudo depende da empresa. A empresa precisa proporcionar o ambiente, um ambiente seguro e saudável, né? E o colaborador também precisa fazer a parte dele. Então, eu penso que o retorno é justamente esse, é de ter uma equipe mais engajada, de ter uma equipe até mesmo mais feliz, mais saudável, mais comunicativa. Eu falo sobre a comunicação não violenta, que é importante também, né, nos relacionamentos, né? Então, isso tudo vai gerando um melhor clima organizacional, vai melhorando.
Total, e até mesmo questões de processos trabalhistas desnecessários, como, por exemplo, assédio moral que acontece dentro da empresa, a Exatamente. responsabilidade é da empresa. Então, se você tem ali conhecimento sobre o que é assédio moral, sobre a comunicação não violenta, você consegue construir Uhum, uma cultura muito mais saudável para que esse ambiente seja um lugar de crescimento e lucro para uhum, todos, tanto para a empresa quanto para o funcionário, não é? exatamente. Bom, falando um pouquinho do consultório agora, quais Uhum. são os benefícios e as transformações que você vê dentro do consultório aplicando essa sua metodologia e essa sua visão, né, Uhum. de muitos anos? Olha, é ver as pessoas tomando as rédeas da própria vida, sabe? Porque muitas vezes as pessoas chegam no consultório muito perdidos, mas muito perdidos de si mesmo, né? Em meio de pensamentos ruins, catastróficos, de medo, e isso interfere no comportamento, interfere na tomada de decisão, né? Às vezes a pessoa acaba se auto-sabotando. E o que eu percebo no processo de terapia é que a pessoa ela vai entendendo o seu funcionamento, vai se conhecendo, muitas vezes vai entendendo quando está chegando, por exemplo, uma crise de ansiedade ou um estresse, o que fazer, como gerenciar isso e como sair disso. Então, assim, por isso que eu digo, eu observo muitas pessoas pegando as rédeas da própria vida e tomando decisões mais assertivas, sabendo lidar melhor com os pensamentos, com as crises e tudo mais. Bom, é além do autoconhecimento, é ter ferramenta. Exatamente. A terapia é isso, Paula. A terapia ela tem um começo, meio e um fim, né? Então, a pessoa não vai ficar para sempre em terapia. E esse começo, a gente começa a caminhar juntos. Eu sempre digo assim, ó, eu pego na sua mão e vou com você o tanto que você precisar, né? E é um trabalho muito sensível, é um trabalho de muito respeito também, porque o que eu conheço das pessoas, eu diria assim que é muito mais íntimo do que ver um corpo nu, entende? Porque lá no consultório elas vêm e trazem as dores, as angústias, né? Elas tiram as máscaras e as couraças que vão sendo criado no dia a dia, e lá elas se desarmam. Então, assim, é um trabalho de muita sensibilidade. E a gente vai percorrendo e entrando nesses lugares profundos e doloridos juntas. Mas a gente entra, verifica o que tem ali, né? Modifica o que precisa ser modificado e sai. E nessa a pessoa já sai mais leve, já sai melhor entendido daquela situação, ressignificando muitas vezes situações que trouxeram dor, sofrimento, né? E consegue se desprender disso também. Então, seguindo a vida mais leve, mais tranquila e com ferramentas para lidar com isso no futuro, quando terminar a terapia. Perfeito. Uhum. Bom, vejo que você, como terapeuta, como psicóloga, como cognitivo comportamental, você tem acesso ali ao que é mais vulnerável na pessoa. E muitas vezes ela chega ali achando que só ela tá passando por isso. Uhum. Mas você consegue ver um padrão se repetindo. Então a gente tem padrões que são de ansiedade, a gente tem padrões que são depressivos. Quais outros padrões você vê muito em consultório? Bom, a maioria esmagadora é a ansiedade, né? E aí vem a depressão, e aí vem o burnout. Eu atendo também alguns casos de transtorno de personalidade, como borderline, bipolaridade, mas esses são menos, né? Menos casos, mas o que mais vem realmente é ansiedade. Por quê? Porque às vezes a pessoa vem para o consultório com uma queixa de insônia. O que é insônia? Né? Então, quando o mundo se cala, os pensamentos gritam e a pessoa não consegue dormir. E aí a gente vai entender o que é esses pensamentos. Ou então com um tipo de fobia social, toque, também são demandas que vêm para o consultório. E tudo isso envolve ansiedade. Né? Então a ansiedade é esmagadora. E muitos casos de depressão também com ansiedade, misto com ansiedade. Então, assim, não à toa o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial de ansiedade. Nós estamos ansiosos, né? E não se sabe ainda ao certo o que faz com que as pessoas estejam tão ansiosas, mas um dos fatores sugeridos é que as pessoas focam mais no problema do que na solução. E aí ficam revivendo problemas, ficam ruminando problemas, e o nosso cérebro, ele não entende o que é realidade do que é fantasia, ele não faz esse discernimento.
Então, se a pessoa fica num pensamento ruminativo ou catastrófico muito tempo, certamente ela vai adoecer porque desregula o corpo inteiro, inflama o corpo inteiro, porque o cérebro entende que aquela situação está acontecendo naquele momento e fica jogando estímulos, hormônios, né? O cortisol, a adrenalina, o tempo inteiro. E isso mantém o sistema nervoso em alerta. E o nosso corpo, ele foi feito para ter grandes cargas de estresse, né? Mas regula novamente. E o que acontece hoje é que as pessoas estão tendo grandes cargas de estresse, mas não estão regulando de novo. Estão ficando no sistema de alerta. Desequilibra tudo, fica em estado crônico. Tudo. Desequilibra tanto o emocional, o mental, o físico. Porque hoje existe altos índices de doenças autoimunes, de casos das psicossomáticas, né? E que muitas pessoas não sabem o que são as psicossomáticas. Então, assim, gastrite, dores pelo corpo, dores de cabeça, enxaqueca, alergias, manchas. Ontem até eu fiz uma palestra e me perguntaram, manchas no corpo também é uma psicossomática? Sim. Coceira, zumbido no ouvido. Atendi casos de zumbido também. Então, tudo isso vem de estresse crônico, tudo isso vem de ansiedade. E muitas vezes a pessoa, ela tá já tendo essa somatização, e ela, em vez dela buscar o psicólogo, ela busca um atendimento mais fisiológico, clínico, médico, para tratar aquela alergia, para tratar aquele zumbido, mas na verdade o problema tá mais embaixo. Sim, infelizmente isso é muito real. Em cada cidade que eu vou trabalhar com palestras, eu pergunto, como é que estão as farmácias aqui? E eles me dizem, tem muitas. Uma a cada esquina. Uma a cada esquina. Lá na minha cidade também tem uma do lado da outra e todas o tempo inteiro tem pessoas lá, tem fila. Então, assim, se tem muitas farmácias é porque tem demanda. Só que o que acontece? O mundo tá tão acelerado que as pessoas não têm mais nem tempo de ficar doente. Nem tempo de curar a sua doença, digamos, né? De tratar o que está acontecendo. E o que elas fazem? Utilizam a medicação como primeiro recurso. E a medicação para doença emocional, para doença mental, ela é importante, eu entendo isso e não sou contra de modo algum, mas quando precisa. Mas antes de chegar à medicação, existem vários outros recursos, que é o que eu passo nas palestras, inclusive. Existem vários outros recursos. E aí, se não funcionar nos ajustes, daí sim a gente vai para a medicação. Só que está invertido. A pressa é tanta porque precisa chegar em algum lugar que ninguém sabe para onde está correndo, na verdade, né? Só está indo, só está seguindo um fluxo. A pressa é tanta que inverteu. Né? E aí se intoxicam ainda mais, porque, tem uma gastrite, ok, vai tomar medicação para gastrite. Mas como é que tá a tua vida? Como é que tu tá digerindo as tuas emoções? Como é que tu tá digerindo a tua raiva? Então, tudo isso implica. E na falta dessa elaboração, você pode até tratar o sintoma, que é a gastrite, mas não vai tratar a causa. E isso acontece também, Paula, com aquelas pessoas que tomam antidepressivo para sempre. Sabe? Que não cura nunca a depressão. Por quê? Porque uma depressão precisa de ajustes de rotina. Precisa dos ajustes. Uma pessoa com depressão precisa fazer atividade física, não tem escolha. O adulto não tem escolha. Ele precisa fazer o que tem que ser feito, né? Só que aí tem muitas resistências e é mais fácil tomar o comprimido. Só que o comprimido sozinho não vai dar conta de tratar e curar a depressão, por exemplo. Perfeito. Exatamente isso. Esse é o padrão, né, Rúbia? As pessoas, elas querem a cura, mas poucas estão comprometidas com o tratamento. Exatamente. E muitas usam essa objeção de tempo, de a terapia vai demorar, vou tomar um remédio que é mais rápido. Só que, na verdade, tem uma coisinha aí por baixo que é o medo de encarar o trauma, a dor e realmente parar para olhar para o que dói, não é? Uhum. Certamente. E aí entramos de novo na cultura, né? Porque muitas pessoas ainda são muito fechadas em relação à questão dos cuidados da saúde da mente, até porque não é palpável. Né? A gente não vê, não se faz um raio-x e diagnostica a depressão ou ansiedade, né? Não é palpável isso, né? E aí também, claro, que vai entrar em muitos lugares que a pessoa nega. E passa uma vida inteira negando que existe dentro dela. E daí, se ninguém vê, que é o que acontece, se ninguém vê, não existe. Só que existe. Perfeito. Só que tá ali, latente o tempo inteiro e
vai ficar ali, se a pessoa não tratar. Total, nossa, muitas verdades aqui na mesa. Você falou da cultura da exaustão, que é uma coisa que nós do Clube Mulher de Negócios a gente também combate, porque as mulheres de negócio, que são as empresárias, as empreendedoras, estão também nesse processo crônico de exaustão, de performar, excesso de performance, excesso de cobrança, excesso de perfeccionismo, que chega num lugar de exaustão absurda, absurda. E mulheres são muito resistentes, são capazes de parir uma vida. Então, assim, as mulheres são extremamente resistentes. Eu admiro essa força feminina. Trazendo aqui um pouco dessa sua zona de realidade, né, da sua expertise de consultório, quando você atende empresárias. Para a gente trazer um pouco para essas mulheres de negócio, quais são esses padrões que as mulheres empresárias acabam cometendo nessa vida, nessa jornada empreendedora, que levam para a exaustão? Acreditar que precisam dar conta de tudo. Porque assim, ó, a vida de uma mulher é muito complexa. E eu falo, né? Lugar de fala. Eu falo por sendo mulher, agora não só psicóloga. Por quê? Tem filho, marido, casa, cachorro, compra, Trabalho. trabalho, né? Então, assim, não é uma coisa só. Tem uma imagem que eu gosto muito e que quando eu tenho a oportunidade eu mostro em palestras. Mas eu não mostro por conta da competitividade com os homens. Não é competir com os homens, mas é para entender o caminho de cada um. É uma imagem que é uma linha de uma partida, assim, como se fosse uma corrida, né? Aí os homens de gravata e maletinha e zero obstáculo na frente. A mulher também, de salto alto, porque mulher usa salto, ainda tem isso, né? Tem essa. Mulher usa salto, prontinha de terninho também para entrar nessa corrida, só que na frente tem pia de louça para lavar, máquina de lavar, Cozinha. cozinha, e não tem, eu ainda brinquei outro dia que eu mostrei, não tem a criança. Porque assim, ó, as mulheres, elas lutaram pelo direito do trabalho e conseguiram. E eu costumo dizer que matar um leão por dia tá fácil. A gente faz brincando, né? Só que todos os dias, todos os dias, todos os dias, isso vai sim gerando essa exaustão e a mulher vai se apagando. Ela vai perdendo brilho, porque vai priorizando tantas outras coisas que quando chega a hora de descansar, se sente desconfortável. A culpa pelo A descanso. culpa pelo descanso, a culpa pelo autocuidado. E eu vivi isso também. Uhum. Eu vivi isso e, assim, hoje eu consigo lidar muito melhor com isso. Eu entendo que quando eu posso descansar, eu vou descansar. E a questão do autocuidado também. Mas teve um momento da minha vida em que eu achava assim, ó, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. A minha cabeça era resolver problemas. Uhum. E isso leva para um estado de espírito mental absurdo, assim. A gente não desliga mais. Eu já passei por isso também, e eu acho que é isso que desumaniza. Isso. A gente vai pro lugar robô, máquina, Uhum. e nós não somos máquinas. Eu lembro uma vez que era um domingo, e aí eu e meu marido, a gente tava mudando pra nossa casa lá na cidade onde a gente morava, e era um domingo de manhã. Daí eu disse, vamos lá fazer isso, vamos fazer não sei o quê, depois a gente almoça e vamos não sei o quê. Daí ele disse, não, não, vamos fazer tudo isso, é domingo. Daí eu disse, não, vamos resolver isso. O que que tu quer resolver hoje? Ele me disse. Hoje é domingo, hoje não se resolve nada. Né? Só que assim, ó, são momentos da vida, né? E se a gente não cuida, a gente se perde. Então tem que ter essa atenção, tem que ter essa consciência o tempo inteiro. E como eu digo para os meus pacientes, é uma vigília constante. Né? Tem ferramentas que eu passo para os meus pacientes que eu falo para eles, ó, isso não é só no período de terapia, isso é para o resto da vida, tá? Então, as mulheres em especial que entram nessa cultura de exaustão, é importante que aprendam a se priorizar, a descansar. Eu gosto muito do termo pausa sagrada. Eu levo isso nas palestras também. Eu utilizo isso na minha vida também, né? E que é o quê? Que é quando a gente pausa por um instante, respira, percebe o corpo e entende o que eu preciso agora. Perfeito. Né? Mas isso é algo que exige muita disciplina, exige muito discernimento. Tem dias que dá, tem dias que não dá. E o dia que não deu, passou, bola pra frente, começamos de novo. Perfeito. Isso que você traz da rotina é muito importante para as mulheres de negócio, porque eu sempre falo de rotina também. Então, não é sobre gravar conteúdo, é rotina de criação de conteúdo. Como você vai transformar a sua rotina um lugar que é viável fazer conteúdo, porque
já é tão difícil, já é tanta coisa para fazer, né? Então, a questão da atividade física e da terapia são coisas que hoje a gente tem um nível de conhecimento maior, um nível de consciência maior de que é necessário treinar e que é necessário estar com a terapia em dia. Eu acho que a pandemia trouxe essa visão muito maior, as pessoas ainda não estão no nível necessário, mas a gente já sabe o que a gente tem que fazer. O problema é fazer. Exatamente. Mas você trabalha com a cognitivo comportamental que tem muito essa questão. Então, conta pra gente quais são esses rituais sagrados que você traz para os seus pacientes, que as mulheres de negócio podem aplicar. Você trouxe já sobre atividade física, pausas sagradas, autocuidado, tirar a culpa de descansar, além da terapia, né? Fazer a terapia, que também é se cuidar. Quais mais regras de ouro você pode trazer para essa mulher de negócio? Eu diria que prestar muita atenção na qualidade dos seus pensamentos, porque o pensamento tem poder, né? E assim, ó, o pensamento positivo não resolve a vida, mas te ajuda a manter mais calmo, mais consciente, com mais clareza e tomar melhores decisões. E o pensamento negativo e ruminativo afunda. A pessoa adoece pelo simples fato de pensar coisas ruins. Tanto que ansiedade, depressão, burnout, esses transtornos no DSM, que é o manual de doenças mentais utilizados por psicólogos e psiquiatras, estão lá como transtornos de humor. Mas eu diria que são transtornos de pensamentos. Porque muitos problemas são do jeito que são só na nossa cabeça. Total. Então, assim, ó, prestar atenção na qualidade dos seus pensamentos. Onde fica os seus pensamentos a maior parte do tempo? No futuro? No passado? Qual é a qualidade? Né? São pensamentos mais calmos, em que você faz planos com otimismo, né? Mantendo um certo otimismo ou com medo. E uma outra coisa que eu acho muito importante também e que eu venho colocando em prática já faz alguns anos é tomar decisões por meio do amor e não do medo. Lindo. Isso é muito importante, até me arrepio, tá? Porque isso é muito importante. Porque assim, ó, muitas pessoas, eu diria que a maioria das pessoas tomam decisões por medo. Ah, eu vou aceitar esse emprego porque eu não tenho outro. Ou eu não posso ter outro emprego. Eu vou fazer tal coisa porque se eu não fizer isso, eu vou perder aquilo, sabe? E não compreendem muitas vezes o que realmente querem. Isso é muito importante também, especialmente para uma mulher. Porque a mulher, ela tem essa ternura, ou pelo menos deveria ter, né? Então a gente trabalha para resgatar isso, tanto em nós quanto em outras mulheres, né? De ter esse olhar, de ter essa ternura, de ter até essa calma. O que é muito difícil hoje, mas não é impossível, Total. né? Nossa, Rúbia, obrigada por trazer isso. Isso é revolucionário no meio desse mercado de sobrevivência, né? Sim. Nesse sistema de sobrevivência, onde as mulheres estão sobrevivendo e sendo controladas a partir do medo. Então, isso que você trouxe é muito revolucionário, de falar, de tomar decisões a partir do amor. Porque tomada de decisão é uma coisa racional. E as pessoas acreditam que o amor é uma coisa emocional. Ok, existem conceitos, mas quando a gente fala de agir com amorosidade, é justamente sair desse lugar do medo, que é um lugar de controle, onde a gente vai estar sempre agindo por meio da escassez e da sobrevivência, para tomar decisões mais amorosas. E isso que você trouxe da feminilidade, da mulher, é exatamente isso que o clube resgata sempre. Inclusive, gente, deixa eu mostrar para vocês o presente que eu ganhei da Rúbia. Sério, isso aqui, olha que amor. Que fofura. Isso aqui é tudo muito feminino. É uma caneca, tá escrito Seja Doce, tem um coelhinho e tem chocolate aqui. É um presente de Páscoa. Olha que graça, uma caneca pintada. Isso aqui é doçura, é feminino, é amorosidade. Não, e pode ser simples, não precisa ser... É a verdade que é muito difícil a gente se ter um comportamento a partir do amor, sendo que a gente só sabe reagir a partir do medo. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito para quebrar aqui nas mulheres, porque quem pensa através do medo tem um sistema nervoso totalmente colapsado e vivendo no medo que vai levando para a exaustão. Então, isso que você trouxe, que missão linda e maravilhosa. Obrigada por isso.
Mas olha, é necessário que as mulheres escutem isso, e a gente precisa de profissionais como você, que tem todo esse embasamento técnico para trazer essa questão sobre tomar decisões a partir do amor, resgatar a ternura feminina e que a gente possa ser mulheres de negócio que agem como mulheres, né? Não como homens e que vão estar nesse lugar de medo, resistência, Agressividade. agressividade, É. porque eu já passamos por isso. É muito Uhum. natural a mulher de negócio ir para esse lugar masculino e começar a se comportar como um homem que é totalmente doente, adoece as mulheres, né? Sim, com certeza. E de novo, assim, né? Nós precisamos nos conectar com a nossa essência. E isso eu diria que são homens e mulheres. O meu público é misto. Uhum, Eu atendo muitos homens. sim. No início eu achei que eu trabalharia só com mulheres. E por fim os homens foram chegando, chegando. E eu pensei, ok, Que homens, ótimo. tá tudo certo, Uhum, porque dessa forma vocês vão tratar melhor as suas mulheres também. total. Eles precisam Né? bastante. Eles precisam também, né? Mas assim, ó, essa conexão com a essência e o ser é fundamental para sobreviver nesse mundo que tá colapsado. Total. E é assim, ó, é um movimento de resistência e de contrafluxo. Porque enquanto tá todo mundo indo Na manada, na manada para exaustão, para um lugar que desumano. o lugar de ter, né? Querem Exato. ter, querem acumular. Não, A gente precisa, sim, né? De dinheiro, a gente precisa disso, sim, para ter uma vida boa. Mas não é só isso. Eu acho que a gente não pode esquecer da nossa essência, de ser. né? E o presente eu achei tão lindo também. E eu Eu pensei, eu adorei. vou levar para ela porque eu gosto. Eu gosto. Obrigada. Veio de um lugar bem afetivo mesmo. Aham. Eu adorei. E eu acho que é isso, né, que o clube faz com as mulheres. E é tão gostoso quando a gente pode fazer isso de um lugar do amor, Sim, totalmente, né? sim. Ruby, a gente tá chegando ao fim. Eu quero saber a importância do networking pro seu negócio e como é fazer parte do Clube Mulher de Negócios. Você que tá aqui, acho que é o terceiro mês do clube. Sim. Como que é fazer parte? Olha, fazer parte do Clube Mulher de Negócios para mim está sendo um lugar de conforto, sabe? Assim, é um lugar que, de verdade, eu me sinto muito bem em meio às mulheres. Eu admiro demais a tua dedicação, o teu trabalho à frente desse clube. Eu percebo, assim, o quanto tu te dedica para nós e era um espaço desse que eu precisava. Porque eu não tenho muitas referências femininas de negócios femininos. E quando eu comecei o meu negócio, a minha referência era masculina e eu já sabia que não era por ali que eu queria ir. Eu só não sabia ainda o que é, como eu queria fazer isso acontecer. E quando o clube surgiu para mim, fez total sentido. Gratidão. É esse nosso movimento mesmo. Poder construir referências femininas porque a gente não tem. E quando tem, há competição. Isso, exatamente. Então é muito bom poder compartilhar esse lugar com você, com profissionais, né? Com tantas profissionais que dominam muito o que fazem e que estão realmente abertas a se conectar. Faz toda a diferença. Também tenho muito orgulho do que a gente está construindo e muito obrigada pela confiança de estar com a gente. São mulheres como você, excelentes no que fazem, que estão dispostas a crescer a partir do amor e não da dor, que a gente consegue construir uma nova referência de empreendedorismo feminino. Mas olha só, a gente está chegando ao fim. Para a empresa, para a empresária, para a mulher de negócios ou para o empresário que quer te contratar para levar seus treinamentos para a empresa deles e melhorar essa lucratividade, a produtividade da empresa deles, como que eles podem fazer para te contratar? Bom, me encontram no meu Instagram, que é o @psicorubiakisner, pelo meu WhatsApp. Posso passar o número? Eu vou deixar no link da descrição. Tá, então pelo meu WhatsApp também. E eu preciso e vou melhorar o meu LinkedIn. Porque eu entendo a importância, né? E já está ali na agenda para fazer isso em breve. E tem o @ da Nexo Vital também? A Nexo Vital ainda não tem um arroba, eu estou Ok. utilizando o meu arroba e lá eu estou alimentando com os conteúdos da Nexo. Perfeito, muito obrigada. Hoje a gente entendeu a importância da saúde mental para a gente conseguir performar. E também para as empresas, né? A importância como as empresas precisam agora, ainda mais com a NR1, mas como é necessário para elas poderem lucrar mais, para ter mais produtividade e muito menos dor de cabeça, né? Não precisa de tantos, né? Não é normal ter esse nível de processos trabalhistas, tudo acontecendo dentro da empresa, esse desequilíbrio acontecendo e também a necessidade que as pessoas têm de buscarem ajuda quando precisam.
não é? Então, hoje a gente conseguiu ver isso. Obrigada pelo transbordo aqui. Tenho certeza que as mulheres de negócio adoraram. Foi uma delícia ter você aqui com a gente. E você, mulher de negócios que está acompanhando a gente, se você quiser fazer parte desse clube, você pode se tornar uma aliada através do link que eu vou deixar aqui na descrição. Você pode mandar pra gente a palavra MDNcast e receber uma condição especial para estar com a gente. Rúbia, muito obrigada. Os links da Rúbia também estarão aqui no link da descrição. E eu vejo você, mulher de negócios, no próximo episódio do MDNcast.